E aí, Matrix, vamos falar de busca? A busca em si é uma recuperação de dados em um repositório ou base. Esses vídeos se darão aqui com base na estrutura de dados em C. A busca ela pode ser feita em vetores ou listas, basicamente. E a maior diferença entre vetores e listas é que vetores têm tamanho fixos e listas têm tamanho dinâmico. Os métodos de busca eles podem ser linear, ordenado ou binário. Nesses dois casos tem que estar ordenado já a lista ou o vetor. Tá? Toda busca ela precisa de uma chave e ela é baseada, né, seu algoritmo de eficácia, a quantidade de comparações e a quantidade de trocas, beleza? Encontrar uma informação em vetores desordenados, né, parando quando for encontrado ou quando chega o vetor certo, é uma busca linear, né? Ele vai percorrendo o vetor, quando chega no correto, ele devolve. Agora, se estiver ordenado, a busca pode ser ordenada ou binária, e isso dá uma maior performance para o seu algoritmo. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo de um vetor, de um algoritmo, né, de uma busca linear. Aqui está um exemplo de um algoritmo de busca linear. O elemento procurado aqui é o elemento 40. Observe que já está ordenado esse vetor. Vamos rodar aqui e observar o resultado. O elemento 40 foi encontrado no índice 3. O índice aqui é 3, só lembrando, porque o vetor ele não começa no índice 1. Né? Todo vetor ele começa no índice 0. Então aqui é como se ele fosse 0. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Agora a gente vai fazer uma leitura desse algoritmo, combinado? Aqui a gente tem a junção, né, aqui seria a busca linear e aqui seria onde ela é chamada dentro da função principal. A busca linear ela vai receber como parâmetro um vetor, o tamanho desse vetor, que aqui eu chamei de n, a gente chamou de n, e também o elemento procurado. Vai rodar dentro de um laço for, onde vai ser inicializado o inteiro chamado i, em 0, vai percorrer até ser menor que o tamanho n, né? Porque como o vetor começa em 0, ele vai acabar em um número a menos, correto? Então eu tenho que buscar um a menos, senão ele vai estourar esse vetor, certo? Por exemplo, um vetor como este daqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, então eu tenho que percorrer de 0 a 5, porque o 0 já conta como um elemento. Então, de 0 a 5 são 6 elementos, belezinha? E aqui, depois de fazer a comparação, o i vai ser acrescentado. Se o array, né, o vetor, na posição i, na posição atual, for igual ao elemento, ele vai retornar a posição do vetor. Se eu quisesse que ele retornasse, né, não a posição dentro do vetor, mas do elemento, era só somar mais 1. Tá? Ele vai retornar o índice do elemento encontrado. Depois disso, ele vai retornar menos 1, se ele não for encontrado, beleza? Então, quando a função acessa aqui o return, ela encerra. Se dentro se esse if não for válido, ela vai pular e vai retornar aqui. Então, aqui na função principal, a gente declara um vetor, adiciona números para eles, adiciona aqui o número total desse array aqui, ó. Explicando isso daqui melhor para vocês, como isso daqui vai ser a quantidade total de elementos, a gente está pegando o tamanho total do vetor, size of do vetor, e dividindo por um espaço desse vetor, certo? Supondo aqui que é 4 bytes, aqui a gente tem 6, certo? Então,
daria 24, 24 bytes, por exemplo. Dividindo por apenas 4, que seria o tamanho de 1, certo? De uma posição. Então, pego todas as posições do vetor e divido por uma posição. Então, seriam, por exemplo, 24 dividido por 4, que dariam 6 elementos. Esse é um jeito simplificado, fácil e mais conciso de você obter o tamanho de um vetor. Também é uma dica. Aqui, a gente vai declarar também um inteiro chamado elemento que a gente está procurando. Esse elemento, ele pertence ao vetor. Se não pertencesse, né, a gente fez o teste com 40 pertencendo, certo? Depois a gente faz o teste sem pertencer. Por exemplo, o vetor, o 0 que não pertence aqui, tá? Ele não vai retornar, ele vai retornar menos 1, né? Porque não vai encontrar aqui dentro, correto? Aqui, a gente também vai declarar um inteiro chamado resultado, result, né? Ele vai receber a função que a gente declarou aqui em cima, a busca linear, a linear search, que vai ser passado para ela o array que a gente declarou, o vetor, vai ser passado o n, que é o tamanho ou a quantidade de elementos, e vai ser passado o elemento procurado. Aqui ele vai entrar dentro do if. Se o resultado for diferente de menos 1, né, foi diferente de menos 1, quer dizer que ele encontrou, então vai printar na tela o elemento foi encontrado no índice tal. Seria o índice do resultado. Lembrando que esse índice se refere ao índice do vetor. E aqui ele vai printar. Se não, né, se for retornou menos 1, o elemento não foi encontrado, certo? Então, o else aqui é válido aqui por causa desse sinal de negação, tá? Então, se negativo, faça isso. Se positivo, faça isso. No caso desse não aqui, troca a ordem, né? A porta not, quer dizer. Tá bom? E aí aqui ele encerra a função. Vamos rodar com 0 aqui. O elemento não foi encontrado.